Hoje vamos mergulhar num dos filmes mais enigmáticos do terror psicológico, que deixou meio mundo perdido entre ficção e realidade. Bem-vindos a mais um Fundo Cósmico com uma rubrica nova, Terror Sem Fronteiras, onde o terror ganha sotaque e o psicológico é mais assustador que nunca. E desta vez aterramos na Coreia do Sul para analisar um clássico de 2003, o The Love Sisters. Venham connosco e mergulhar neste grande clássico. Bem, Tale of Two Sisters, que foi realizado por Kim Ji-woon, que também realizou I Saw the Devil, é a primeira grande distribuição internacional de um filme de terror coreano, e não é por menos, visto que este filme é uma grande mistura entre um grande trabalho de luto, de trauma e ilusão. Sim, e é de início ao fim um quebra-cabeças, uma cena bastante emocional. O terror está presente assim, numa coisa meio sobrenatural. E eu gostei do filme. Eu acho que para pessoas do norte perceberem, ou alguns fãs de hip hop, citar uma banda que é Esta Casa Tem Demónios. Demónios! Por acaso gostei bastante deste filme por causa disso. De teres essas emoções todas ao longo do filme e ao mesmo tempo estás a tentar perceber o que é que está a acontecer. Sim, e ficas meio que sempre à deriva. Sim. O filme leva como quiser. Até é suposto, ou recomendação do realizador, reveres de várias perspectivas. Okay. Claro que a perspectiva principal é da Sumi, a personagem principal. Mas se vis por outros, dos olhos de outros personagens, acho que se torna assim também diferente. Eu acho que este tipo de filmes, sem entrar em muitos detalhes, acho que puxa sempre um rewatch, pelo menos um, porque tu nunca vais apanhar tudo, acho eu, e mesmo que apanhes, outras perspectivas dão-te uma história completamente diferente, que eu acho que é por isso que este filme é tão fantástico. Sim. E este filme, a história é baseada num folclore coreano, que é a história de... Tenho que ver as minhas notas. Sim. A história de Jangwa e Ongrion. É basicamente Jangwa é a flor rosa, okay. E a Ongrion é a flor de lótus. Okay. Era uma vez um homem chamado Muryong, cuja mulher teve um sonho em que um anjo lhe deu uma bela flor. 10 meses depois, ela deu à luz uma bela menina, a quem o casal deu o nome de Jangwa. 2 anos depois, Muryong e a mulher deram as boas-vindas a uma menina, agora com o nome de Ongrion. Infelizmente, a mãe morreu quando a filha mais nova tinha 5 anos. Pouco tempo depois, o pai voltou a casar. A madrasta era feia e cruel. Odiava as meninas, mas escondia esses sentimentos, mas só revelou o seu desprezo depois de ter 3 filhos próprios. Com este poder sobre as enteadas, a mulher abusava-as de todas as formas possíveis, mas Jangwa e Ongrion nunca revelaram nada ao pai. Jangwa, ao atingir a idade de casar, foi vítima de uma armadilha cruel da madrasta, que a acusou falsamente de desonra. Envergonhada, Jangwa fugiu e acabou por morrer, afogada com a ajuda do filho da madrasta. Um tigre apareceu e atacou o rapaz em retaliação. A madrasta voltou a sua crueldade contra Ongrion, que, arrasada pela perda da irmã e pelos abusos, tirou a própria vida no mesmo lago. A partir daí, qualquer novo presidente da Câmara que chegava à aldeia morria misteriosamente no dia seguinte, deixando o povo cheio de medo e sem explicações.
Bem, este filme começa com a nossa protagonista, Sumin, a regressar com a sua irmã Soo-yeon de uma longa estadia num hospital psiquiátrico, e o que deveria ser um pacífico regresso a casa torna-se rapidamente um pesadelo. Sim. Pá, e desde o início que estás a pensar que alguma coisa não está certo. As irmãs chegam a casa e são recebidas pela madrasta, que dá vibes já assim um bocado estranhas. Demasiado bem disposta, já quase como a dar a entender que está tudo bem, nada se passou, percebes? Certo. Não vieram de um sítio complicado. Sim. Mas já ao longo do filme percebemos que esta personagem é até bastante fria. Sim. Depois temos o pai, que está bastante distante. Sim. Tem sempre reações muito frias, distantes. E eu, da minha interpretação, achei que até a casa tinha quase uma personalidade própria. Era um personagem à parte. Sim, sem dúvida. E tu passas grande parte do filme a tentar perceber primeiro esta dinâmica familiar, a tensão com a madrasta, e ao mesmo tempo tens muitas coisas estranhas a acontecer ao redor. E eu acho que isto é um coquetel perfeito para uma visualização do filme meio confusa no início. Porque parece que a bota não bate com a perdigota. Estás a ser o que é vender? Eu sinto que me venderam este puzzle com peças a menos. Acho que é um bocado isso. Chega ao fim e fizeste ao contrário. Olha, puzzle todo. Só não ideia nenhuma, assim. E em comparação com o conto, que deu base a esta história, tu primeiro tens os nomes que, ok, não são os mesmos, mas o significado é o mesmo. Sim. E também tens até na camisola, pelo menos da Soo-yeon, as rosas e mais não sei o que é. Há referências, sem dúvida. Sim. Ou seja, visualmente o gajo também fez o seu trabalho. Sim, aliás, acho que este filme é muito visual. Como eu diria que é muito, pelo menos da minha experiência com o cinema de terror asiático e o coreano em particular, este aqui acho que depende mais ainda disso. Porque como nós aqui já concluímos, a própria relação de família é muito enigmática. Ou seja, o diálogo não nos dá grande coisa. Ou às vezes confunde-nos ainda mais. Propositadamente ou não, mas sim. Sim, porque tu tens personagens a falar uns com os outros, mas lá está também como vês, por exemplo, o pai distante e a ignorar a madrasta, a ignorar uma das irmãs. É claro, o que é que aconteceu? Percebes? Não te dá nada para conseguires prever o que aí vem. Sim. E achei isto até bastante interessante. Sim, quando dá o twist, ou um dos. Sim. Isto é meio que um roller coaster, não é? Sim. Começas a olhar, ou seja, vês um dos twists e depois começas a olhar para trás. Nunca chegaria lá. Nunca. Não. Tanto é que este deu até inspiração para o Good Night Mommy de 2000 e troca o passo. Exato. Esse é um bom ano para o fornecedor, ligado? Não. 2013, 15. Sim, eu acho que é do início da década de 2010. Sim. Que é um filme austríaco. E quando eu vi que o Good Night Mommy foi buscar este filme como inspiração, percebi logo que batia certo, percebes? Sim. Porque o Good Night Mommy também tens uma, entre aspas, desculpa para explicar uma certa situação. Sim, muitas aspas nessa desculpa, assim. Nota-se claramente, eu por acaso não sei inicialmente, mas há aqui claramente um paralelismo entre os dois filmes. Sim, a nível de... Ou seja, em comparação com o conto, o conto é um bocado mais... Quer dizer, mais direto no que toca a explicar e a contar um objetivo. Não é objetivo, uma moral, percebes?
enquanto o filme é muito mais subtil Certo. e mesmo a moral é outra, porque o conto acaba por ser uma vingança e o filme é mais a parte traumática de luto. Trauma, exato. Sim. Sim. Sim, eu até acho que o quanto, como é muito mais sobre a injustiça e assombração, e mesmo muito ritualístico, eu acho mesmo que temos aqui a grande diferença para com a história do filme em si. Só que é normal, porque este filme tem um claro objetivo de... Ou seja, tem um objetivo final, um twist que quer caminhar para. E o conto é uma coisa que todos os contos de folclore mundiais ou de história são sempre muito diretos, porque querem contar uma moral muito específica para um propósito muito específico. Este filme não, quer um bocadinho brincar com as tuas emoções e, claro, fazer sempre relação ao trauma, ao luto e as consequências de... Sim, mas não achas que até é uma coisa, ou seja, o que este realizador pagou, tipo, pegou neste conto, e, ok, mas e se ia ser um grande isso? Um grande isso, exatamente. Por acaso achei, quando vi que era inspiração neste conto e fui ler o conto, como é que ele chegou daqui para aqui? Eu acho que é isso que faz um grande realizador. Sem dúvida. Mas é um processo ali até bastante... Muito complicado, eu acho. Porque tu tens... primeiro um salto gigante. Sim. Eu consigo perceber como é que ele foi criando os fios, os novelos, estás a ver? Agora, realmente há ali momentos em que eu penso, ele deu aqui um salto criativo que é fenomenal, me deixou muito agradado, digamos assim, mas definitivamente é impressionante o talento que esta malta às vezes tem de criatividade, só de darmos um conto que é relativamente pequeno, um conto muito simples, é pesado sim, mas simples. Eu acho que todos os contos têm um bocadinho pesado, a verdade também é essa, olhado aos dias de hoje principalmente. E de repente entrega-te uma história que consegue ser não só ainda mais pesada, como uma espécie de lição sobre o pesado. Sim. É. Bem, este filme a nível de elementos de terror tem, acho eu, o típico tradicional, ou seja, tu tens muito a mão debaixo da pia, as portas a ranger, as figuras a aparecer momentaneamente no shot. Pode assustar visualmente, mas eu acho que é mais para o olho desatento. De olhar para um lado e de repente, epá, estás a ser? Mas é isso que torna quase a cena mais eficaz. Sim, sem dúvida nenhuma, porque eu percebo o que eu quis acrescentar ao nível visual, mas nota-se que este filme está muito mais direcionado para o terror da tua própria mente e aquilo que pode causar ao exterior, sem dúvida. Sim, eu senti, esses elementos foi mais, não foi tanto aquele jump scare, foi mais, por exemplo, falaste da mão debaixo da pia, certo. E há uma cena assim que tu vês da perspectiva da pessoa que está debaixo da pia, certo. E só depois é que tens a certeza, percebes? Porquê? Porque achas sei porque é que eu estou a ver daqui. Sim. E depois, 2 segundos depois, ok, estava mesmo alguém ali. Ou seja, lá está, é o tradicional, mas é se calhar, tradicional asiático. Sim. Porque eu acho que o americano, pelo menos digo isto com base nos últimos, os últimos 10 anos, para aí. Sim. Que costuma ser tudo mais na cara, É straightforward, muito sim. Dá menos trabalho, sabe? Eu acho que é mais isso. Sim, e este aqui não... Eu acho que se calhar esses filmes fazem isso porque querem, é este o nosso objetivo. Este aqui não quer passar isso, e então faz isto de uma forma diferente. Sim. E como disseste, é uma cena muito mais arrepiante. Sim. Eu acho que também é muito de dar perspectivas diferentes ao filme. Porque tu mesmo, por exemplo, tu tens todos estes elementos de terror que são muito tradicionais ao nível visual. Não digo que sejam modernos ao nível psicológico, mas existem, nota-se claramente alguns
conceitos que se tornaram enormes hoje em dia, que se calhar começaram deste tipo de apostas. E o ser muito psicológico e criar visualmente perspectivas diferentes deve dar, por exemplo, rewatches muito mais interessantes. Sim, sim. E se tu ao mesmo tempo conseguires manter aquilo que eles fizeram aqui a nível de música, por exemplo, que é magistral, em que tu tens pianos e cordas quase a simular os gritos na tua mente, e eu acho que se a música for uniforme e as perspectivas forem mudando num filme que já é pesado a nível psicológico, sinto que nunca vais ver aquele filme da mesma vez, da mesma forma, à segunda, à terceira e à quarta vez. Sim. Esta vez foi a segunda vez que vi o filme. E senti mais isso, ou seja, como eu já sabia o que é que ia acontecer, tive mais tempo para focar noutras coisas. E este filme é isso, ou seja, é muita coisa a acontecer a nível visual, a nível cinematográfico, fotografia, etc. Está muita coisa a acontecer. Então, como eu já sabia, já tive tempo de me focar noutras coisas. A música foi uma delas, mas também havia momentos de silêncio que eram importantes para aquela situação. Ou seja, mas não era só... Ou seja, quando digo silêncio, não é só a falta de música, tens silêncio, mas tens uma vibração e falamos disto mais à frente, numa área com spoilers, mas é uma situação que tens uma vibração, certo. Mas não é música, é só um sentido qualquer. Eu acho que é para dar peso ao vazio, talvez. Sim. Mas, ou seja, é só para dizer que mesmo esses momentos causam ali algum desconforto. Sim, eu acho que este filme até é bastante forte no desconforto. E todos estes fatores que nós falamos aqui acho que vão acrescentar a esse desconforto, porque os atores já fazem um bom trabalho, eu acho. O que por vezes neste tipo de filmes às vezes até nem é o caso, mas neste aqui acho que foi bastante importante que isso acontecesse. No entanto, há tanto trabalho à volta dos atores que está a ser feito para o espectador, quase que eles estão ali meio que a ir na onda. Entendes? Quase que parece, entre aspas, que eles estão tão desconfortáveis quanto nós. Sim, não sei. Tipo, o set tem os mesmos sons e então estão assustados de facto. Será que eles sabiam o que é que ia acontecer? Isso é que era um grande filme para se fazer. Já viste? Que é, dás tipo só parte do guião. Sabe que eu se eu tivesse a ideia, gostava de fazer um filme em que eu escrevia tudo, vai acontecer isto, e só dava parte aos atores, sabe? Sim, e depois nem lhes dizia-se na hora, ou seja, criar um twist em que o ator não tinha que fazer nada, ia acontecer, era tipo uma espécie de prank on set. Sim. E tu tinhas a genuína reação, estás a perceber? Foi um bocado que fez o Blair Witch Project. Sim, de certa forma. Não dizia nada, só dava notas de vez em quando. Eu não sei se hoje em dia isso não é perigoso legalmente, porque depois o ator pode... Tens que arranjar um ator que não seja um fraquinho. Estás a perceber, tipo, que vá processar só por cá, não sei o quê. Sim. Estás a perceber? Pelos anjos. Não temos capacidade financeira. Fazias um teste psicológico antes? Sim, podia ser também, era engraçado. Mas quero ter uma ideia, porque eu tenho essa curiosidade e tu agora disseste que sempre tiveste a ideia e acho que seria engraçadíssimo. Neste filme em particular, se calhar era melhor não, mas noutros. E aqui também tens só uma curiosidade. A atriz principal, certo, tinha... Uma das atrizes teve para fazer as irmãs. Acho que uma era para fazer o outro papel, só que era demasiado pesado. Ela, não sei se quero este. Isso também é um desafio, acredito. Imagina, eu gosto muito deste tipo de filmes, mas eu, se fosse ator, acho que tinha alguma dificuldade em fazer este tipo de filme. Sem dúvida. Se pensares que tens que encarar o personagem e estar naquela... Tens de nivelar, não é? As tuas emoções e... mentalmente passar por aquilo todo não deve ser fácil. O Christian Bale tem os personagens todos ainda a morar na cabeça dele. E alguns nas balanças. Antes de avançarmos para o próximo segmento, devo avisar que vão haver spoilers agora, que é inevitável. Portanto, se não quiserem ser spoilados deste filme, avancem até o final do vídeo, ou então avancem ao vosso próprio risco. Sim.
Pá, falar deste filme e não falar do set design é quase crime. Este filme usa uma técnica que é o mise-en-scène, que tem a ver com usar a composição, usar o set, usar as roupas, os atores, tudo de acordo com um certo significado. Certo. Eu, antes de dizer, quero voltar a frisar, não é? Ou a frisar que teremos spoilers aqui, portanto, avancei ao vosso próprio risco. O twist deste filme final, que é aquilo que nós vimos a criar build-up, é um twist que hoje em dia é clássico, mas sinto que na altura não era assim tão clássico. Mas basicamente, as três personagens que o filme se foca, não é? A madrasta, a Soo-yoon e a Soo-mi, são as três a mesma pessoa. Porque tanto a Soo-yoon, que é a irmã, e a madrasta são fruto da imaginação da Soo-mi. E no fundo é isto que nos deixa não só desconfortável, como ao longo do filme, e mesmo, principalmente neste momento, na ponta do sofá. Sem dúvida. Sim. E é aí que entra esta técnica do mise-en-scène, que é, por exemplo, no início, as cores. Tu tens uma cor neutra no filme, que é um castanho assim meio claro. Coisa assim meio deslavada, não é? E tu tens a Soo-yoon, quando ela entra em casa e sobe as escadas, a roupa dela bate certo com o papel de parede, ou mesmo a roupa dela e da madrasta, quando ela entra, a cor é a mesma. Sim. E aqui já te dá a cena visual de que estes personagens são neutros, mas não bem. Sim, completamente. E daí, quando o twist acontece, já dava para perceber. Ou seja, não confundir esta técnica com o foreshadowing, uma cena mais visual. Sim. É foreshadowing para quem percebe muito, muito de cinema. Sim. Acho que quem tiver à vontade com este tipo de técnicas, ou perceber quase só de ver, conta com foreshadowing, porque a pessoa vai conseguir dizer: espera aí, eu acho que sei o que é que o realizador quer fazer. Sim. Para lerdos como eu, não. Mas é se calhar mais uma de vês e tu, ok, essa personagem vai acontecer alguma coisa aqui. Sim. Sim. E depois tens também o azul, tens um foco especial no azul e no vermelho. E se tu reparares, a Soo-mi usa muito essas cores. Ou seja, quando vês um fundo vermelho com a madrasta vestida de azul, o azul e o vermelho são as cores com que a Soo-mi se identifica mais. Sim. Então consegues perceber, lá está, foreshadow, que são os figmentos da mente dela. Sim. Aliás, eu acho que todos os tons aqui trabalham para um objetivo final. Os escuros, os vermelhos, os azuis. Eu não sei até que ponto é que a relação, porque eu penso que For Votos é azul. Isto em relação ao conto. Eu não sei até que ponto é que depois essas cores também não vão ligar à inspiração do próprio realizador, ou seja, tudo isto ainda pode jogar para isso. Mas neste caso em particular, aquilo que nós podemos analisar, que não está na mente do Kim, eu acho que de facto todos estes tons trabalham para não só identificar a personagem, mas também o que é que leva a Soo-mi, que é no fundo a nossa personagem principal e única quase, a refletir-se, de certa forma, no papel da madrasta, ou então, porque é das cores, no papel da irmã, e tudo isto acaba por culminar também depois, mais para a frente, a perceber, que eu lembro agora também, na distância do próprio pai para com a história e para com o espectador. Sempre. E depois tens outra cena que a nível visual eu gostei, ou seja, não me lembro da primeira vez, só reparei agora, que é a nível visual dar desconforto, que é quando descobres que a Soo-yoon está morta, estão as duas no quarto, a Soo-mi e a Soo-yoon, mas a Soo-yoon está muito afastada e quando a câmera foca nela tu notas uma vibração e voltamos ao som. Ouves também no vibrar e aqui foi mesmo, assim, primeiro foi uma coisa muito subtil e eu, ok, como eu já sei que vai acontecer, lá está, foi como eu disse, tive mais tempo para ter
estar atento a esses detalhes. E essa aí foi muito boa, achei. Acho que lá está, a tal questão do rewatch. Para mim foi a primeira vez que vi o filme. Sim. E então eu estava mais ocupado a tentar perceber que raio é que eu estou a ver, percebes? Que raio num ótimo sentido, pensar. Eu gostei muito do filme, mas pronto. Só que uma segunda vez acredito que o visual começa a saltar mais à vista. No pano entendo. Este final é no fundo muita coisa, não é, Paulo? Eu acho que este final pode ser descrito da seguinte forma: é reviravolta sobre reviravolta, e sempre que tu achas que percebeste o filme diz-te entre outra vez. Sim, epá, e acho que é isso que tornou o Tale of Two Sisters um clássico. Sim, eu acho que o Kim Ji-woon aqui em 2003, ainda mais numa altura já antiga, não é? Infelizmente, para mim na cabeça ainda não é, percebes? Mas conseguiu mostrar que consegues fazer uma história, um conto, neste caso, de certa forma, com peso emocional, mas sem sacrificar a estética e a ambiguidade. Eu acho que isso é a grande vitória do Tale of Two Sisters. E pergunto-te qual é o teu verdito final sobre este filme, este clássico. 5. Ok. Sim, epá, da primeira vez já me tinha mexido de alguma forma, apesar de ainda estar, acabou o filme, eu fiquei assim um bocado, o que acabou de acontecer? Ou seja, mas consegui apanhar a essência do que o realizador queria passar. Pá, e desta segunda vez, ao perceber ainda mais, consigo mantenho a minha nota. Acho que sim, está no meu top 10. Top 10, ok. Como nós temos muitos. Como fã de gore, tal tem que pôr top 10. E depois vou reorganizando aqui. Percebo, sim. Eu, por acaso, eu acho que percebi que tu já tinhas dado 5, ou já terias dado 5 da primeira vez e mantiveste, é isso, ok? Porque, de facto, eu acho que ver a primeira vez é uma experiência completamente diferente. Por exemplo, no meu caso, eu dei 4 a este filme, e uma das razões foi, e eu até partilhei contigo offline, que foi que eu acho que o fim, com tanta reviravolta, parece que tenta fazer muita coisa. Eu não desgostei, simplesmente teria que fazer uma diferenciação aí, porque há momentos em que eu fico, espera aí, onde é que eu estou? E não sei se à primeira visualização, se o filme faz um bom trabalho, tu não sabes todo o resto, de te dar isso. Mas é a única penalização que eu consigo dar a este filme. E mesmo assim há uma penalização porque eu sou lento e não percebo o suficiente de cinema para perceber o mise-en-scène e tudo o resto. Mas ao trabalharmos com este podcast e ao mostrar-me aquilo que foste aprendendo com a segunda, percebo o teu 5 e se calhar uma segunda vez que eu vá ver, agora estando atento às cores do papel de parede, das camisolas e os tons e tudo isso, o som ainda mais, acredito que poderia ser maior, mas sim, acho que a primeira visualização é um 4. E tu, já viste este filme coreano? Ficaste tão perdido como nós? Ou percebeste tudo à primeira? Conta aí nos comentários, não te esqueças de dar aquele like maroto, subscrever o canal e ativar o sininho, que muito nos ajuda, e seguir-nos em todas as nossas redes. E para a semana temos mais terror internacional, ou 2. Faremos. Então subscreve para ficar a par e até à próxima. Até à próxima.